Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Meu nome é Daiane e eu sou responsável aqui. Se você já é novo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá? No videoaula de hoje eu trago esse passo a passo mais econômico do Suplá, inspiração lá da Águida, na outra plataforma vizinha, tá? Águida Crochê. Ela fez essa versão aqui bem mais econômica e eu resolvi trazer. O outro modelo que eu tenho aqui no canal, ele é mais a base fechadinha. Eu vou deixar fixado na descrição e no primeiros comentários para quem quiser tá dando uma olhada com a base mais fechada, tá bom? Aqui eu vou passar todas as informações certinho, o peso de cada um, tá? E o nome das cores, medidas, tudo certinho. Espero que vocês gostem. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então, eu vou trazer algumas informações sobre esse Suplá, tá bom? Ó, primeiro, vou medir aqui pra vocês verem quanto que fica. Daqui até o picôzinho aqui. Deixa eu colocar um só, né, gente? Tô aqui pamonhando. Aí. Ó, do picôzinho até aqui, 40 centímetros, tá? Minha base, a base cru, que no caso que eu fiz, 31 centímetros e meio. 31 centímetros e meio a minha base, tá? O meu ponto aqui ficou com 1 centímetro e meio, tá? Então, nesse trabalho aqui, ficou com 1,5 centímetros. Normalmente, o meu ponto tem 2 centímetros de altura. E aqui ficou com 1,5, por quê? Esse fio 6 que eu comprei é o da Soberano, mas eu percebi que ele veio um pouco mais fino do que o normal. E isso influenciou aqui no tamanho, tá? Se você tem um ponto apertado, ou ponto mais ou menos no estilo do meu, e quer fazer menos carreiras aqui dessa base aqui, às vezes para economizar, eu não sei, uma sugestão que eu dou é fazer com a agulha maior. Aqui eu trabalhei com a agulha 3,5 milímetros, mas aqui na base, às vezes vocês podem estar trabalhando com a agulha 4, tá? Aí é fazer aí para sentir, para testar. Se for fazer uma quantidade diferente de carreiras que eu fiz aqui, é muito provável que vai ter que fazer adaptação aqui na questão do espaço aqui das tulipinhas, mas não é um bicho de 7 cabeças para você aí que já faz crochê, já sabe fazer adaptação. Para você que tá começando, então, eu indico fazer exatamente como eu tô fazendo aqui com 3,5 milímetros. Aqui eu tô fazendo no fio de ordem 6, tá? E fazer exatamente a quantidade de carreiras. Por quê? Conforme você fizer, você vai ver que é simples, é fácil e rápido. Você vai pegando prática. E você pegando prática, você vai testando aí no seu ponto as adaptações que você pode estar vindo fazer no futuro, tá? Então, essa é a dica que eu dou. As cores que eu trabalhei aqui foi a cor gramado. Eu abri para poder fazer esse trabalho, tá? Já passei em 3 suplá. Eu vou fazer um kit de 4 suplá com um trilhinho de mesa. Então, aqui eu gastei super pouco, mas no passo a passo eu vou pesando para mostrar para vocês quantas gramas eu gastei de cada, tá? E esse daqui que é o amarelinho é a cor abacaxi. Ambos da marca Barroco, tá? E a base aqui é o Soberano, né? Na cor cru. E o peso para vocês. O peso, gente, sempre vocês jogam umas gramas a mais, porque tudo vai influenciar, que deu sombra, luz, né? Tudo vai influenciar o tamanho do seu ponto, a textura do seu fio, tá? Tudo isso influencia. Então, se você for, às vezes não for fazer uma encomenda, coloca umas gramas a mais, tá? Melhor sobrar do que faltar. Eu vou pegar aqui, vou enrolar aqui pra ficar certo. Ó, 149 gramas no final, no total, cada peça desse suplá, tá? E aí, no passo a passo, eu vou falando quanto que eu gastei em cada cor aqui. Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Vou começar aqui com o meu anel mágico. Se você não dá conta de fazer o anel mágico, você pode fazer, então, um cordão aí com 5 correntinhas, ó.
3, 4, 5. Fiz um cordão com 5 correntinhas. Venho aqui no primeiro, fecho com baixíssimo. E aqui eu já posso subir 3 correntes. E já trabalhando aqui dentro desse cordão, no total 12 pontos altos, tá? Aí você vai pegando aqui. Opa, escapulindo. Você vai pegando aqui e vai colocando 12 pontos altos aqui dentro desse círculo, desse anel mágico, gente. Tá escapulindo demais. Pera aí. Ó. E aí, dentro do círculo, você vai fazendo aí, então, os seus 12 pontos altos, contando com as 3 correntes que subiu, tá? Eu gosto de fazer o anel mágico, tá? É uma questão minha. Ó, então, como que é o anel mágico? Eu deixo essa pontinha pra fora. Eu pego aqui, ó. Se você pegar com 2 dedos, fica mais linhas depois, né? Sobrando. Então, pra economizar, tô economizando até nisso, gente, ó. Eu faço assim, no dedo indicador mesmo, ó. Esse daqui, ó, é o fio do rolo, ó, que eu seguro aqui, que é o fio do rolo. Esse daqui é o fio, ó, da ponta. Eu vou introduzir a agulha aqui embaixo. E busco esse fio aqui que sai do rolo, ó. Buscou, você vai dar uma giradinha. Viu que deu uma torcida? Venho aqui, busco o fio novamente. Pronto. Essa primeira laçada inicial aqui eu já vou contar como se fosse uma corrente, tá? E aqui eu vou subir mais 2 correntes. Então, aqui dentro a mesma coisa. Eu vou fazer no total 12 pontos altos aqui dentro, tá? Então, vocês vão fazer aí até completar 12 pontos altos, contando com as 3 correntes. Fiz aqui 12, ó. Vamos contar juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Fez as 12 aqui, você pode puxar esse pedacinho aqui de fio para fechar o círculo. Se você fez o cordão de 5 correntes, você pode dar uma puxadinha também que vai fechar, tá? Ó, ficou bem fechadinho. Eu vou vir aqui, ó. A gente fez a laçada inicial, mais 2 correntes. Vou vir aqui na corrente da altura do ponto alto, tá vendo? Esse daqui é o ponto alto, esse aqui é a corrente que subiu. Vou pegar aqui na última corrente aqui, pronto, tá? Aqui eu vou subir 3 correntes. E dentro, ó, do mesmo espaço, ó, que a gente subiu, que prendeu com baixo e subiu, aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, ficamos com 12 pontos altos. Agora, na segunda, a gente tem que ficar com 24, ó. Então, na próxima aqui, não pula, tá? Tem esse ponto aqui, que ele fica um pouco mais apertadinho, mas se não prestar atenção, passa batido. Então, eu vou fazer, ó, venho aqui dentro do mesmo ponto que eu acabei de fazer um ponto alto, faço mais outro. Então, aqui eu já multipliquei, agora eu estou com 4. Venho no próximo ponto alto, que é o terceiro de base. Venho aqui, ó, entrei dentro, fiz um ponto alto, vou entrar dentro dele de novo e vou fazer mais um ponto alto. Ó, vocês veem direitinho, ó. Aqui, dentro desse ponto, eu fiz 2 pontos altos. Então, assim, a gente vai seguir nessa volta aqui, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, primeira carreira eu tava com 12 pontos altos, nessa segunda eu vou ficar com um total de 24. Fiz aqui o total de 24, tá? Pra gente fechar aqui, agora a gente vai começar a subir de uma forma diferente. Essa foi uma forma nova que eu descobri recente de subir. E é mais uma forma para não ficar com cicatriz no seu trabalho. Sabe quando fica aquela marcação no seu trabalho que você está subindo as carreiras? Então, não vai subir. Desse jeito, só funciona se for carreiras, por exemplo, bloquinhos, por exemplo, intervalos de bloquinhos. Se for carreiras toda fechadinha assim, chega uma hora que ele começa a abrir um espacinho também, mas vale aí tentar, né? Mas nesse caso aqui, eu testei aqui, deu certo assim, quando é do jeito que a gente vai fazer agora. Então, eu tô aqui, eu vou vir aqui na terceira corrente, e ao invés de fechar baixíssimo, eu vou buscar o fio. Fiquei com 2 na laçada, certo? Agora eu vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Pronto, subi. Aqui eu vou fazer mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto.
Aqui de base, nessa segunda carreira, a gente não fez 2 pontos altos sobre o mesmo de base. A gente vai fazer a mesma coisa nessa terceira carreira. A diferença é que vai ter um espaço de intervalo e 2 correntes. Então, vamos lá. A gente vai formar nossos bloquinhos de 2 pontos altos nessa terceira carreira. Então, eu fiz aqui, né? Fechei desse jeito, ó. Tá vendo que a gente tá aqui nas 3 correntes que subiu? Eu vou vir aqui de novo e vou fazer mais um ponto alto. Pronto. 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base no próximo. Eu vou fazer novamente 2 pontos altos sobre o mesmo de base. 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo de base no próximo, de novo, 2 pontos altos aqui dentro. De forma que, quando a gente completar a volta, vamos ficar com 12 blocos de 2 pontos altos. Lembrando, se você tem um ponto muito largo, ou se você está fazendo com fio mais grosso, número 8, perdão, você testa se com 2 correntes não vai embabadar. Se você perceber assim, tá bom, tá? Porque o trabalho vai crescendo, então ele vai se ajeitando. Mas se estiver muito assim, folgado, muito frouxo, testa aí no seu ponto com uma corrente, tá? Mas cuidado, porque quando o trabalho vira um chapéu, o que é um chapéu? Quando ele emborca muito assim, ó, pra cima, mesmo você passando a mão, ele insiste em ficar assim, é porque tá faltando pontos, tá? Então, pode ser que essas correntes aí resolvam. Mas, no mais, é desse jeito, tá, gente? 2 correntes, pulam de base, no próximo aqui eu faço 2 pontos altos, tá? Então, eu vou completar aqui essa carreirinha pra gente dar prosseguimento aí na 4ª carreira. Ficando assim, gente, ó. Vocês podem perceber que como a gente subiu aqui, às vezes... Opa, perdão, saiu da câmera. Às vezes subiu aqui, pode ter escondido aqui esse ponto, né? Ó. Mas não se esqueçam, tá certinho, ó. De pular. Porque daqui a gente fechou aqui com ponto baixo, tá? Então, eu fiz as 2 correntes. Agora, eu venho aqui, ó. A gente não fez um ponto baixo das correntes. Vou vir aqui nessas 2 correntes aqui. De novo, vou fazer o que eu fiz no começo, ó. Fiquei com 2 laçadas. Faço um ponto baixo, subo 2 correntes. E no próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar aumentos, tá? Então, cada carreira que for passando, a gente sempre vai fazer aumento. Você tem 2 opções, nessa 4ª carreira até que não, mas na próxima carreira eu vou te mostrar 2 opções que você pode estar fazendo aí de aumento para vocês, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo 2 correntes, venho aqui no primeiro, faço um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos. 2 correntes, sempre assim na ordem, tá, gente? Ó. Na ordem como, Daiane? Se na carreira anterior tinha 2, na próxima fica com 3. Se na carreira próxima, se na carreira anterior tinha 3, na próxima fica 4. E assim a gente vai seguindo, tá? Então, aqui eu vou completar aqui essa carreirinha e volto aqui na 5ª carreira, que é para mostrar para vocês 2 formas diferentes de estar fazendo os aumentos e o porquê da outra forma que eu vou mostrar aqui para vocês de aumento. Ficou assim, tá? Olha que lindo, gente, que tá. Aqui eu já fiz 2 correntes. Novamente, eu vou vir aqui na segunda corrente, ó. E vou puxar a laçadinha, fico com 2. E vou fazer aqui 2 correntes. Se você quiser fechar com baixíssimo e subir corrente, pode ficar. Mas assim, você pode ver, ó, perceber que não fica a cicatriz mostrando das correntes, ó. Não mostra a cicatriz aqui. Tá vendo? Ó, fica perfeito, tá? Não dá pra ver nem onde começou, beleza? Agora, a questão dos aumentos. É o seguinte, você pode estar sempre aumentando, a partir desse daqui, porque com 3 não tem como. Então, a partir dessa próxima carreira que tem 3 de base, você pode estar escolhendo aumentar, fazer os aumentos sempre no meio do ponto de base da anterior. No caso aqui é no segundo, eu venho aqui nesse segundo e faço o aumento, coloco 2 pontos altos juntos e no próximo um ponto alto, ficando assim com 4. Ou você tem a opção de fazer os aumentos sempre no último de base. Venho aqui no último de base e faço o meu aumento, faço 2 pontos altos juntos. Daiane, o que muda? Para algumas pessoas nada, para outras muito. Por quê?
Tem pessoas que quando faz o aumento aqui no último de base, conforme ela vai fazendo as carreiras, ele vai meio que entortando um pouco. Esse desenho aqui, ó, esse desenho, ele vai entortando um pouco. Isso serve para qualquer trabalho redondo e também para os trabalhos ovais, tapetes, né, trilhos que tem essas basezinhas assim. Tem pessoas que mesmo seguindo a receita aqui certinho, ela fica um pouco torta, ela vai entortando. Então, para isso não acontecer, você pode sempre estar fazendo os aumentos no meio do ponto da base, tá? No meio do ponto da base. Se para você isso não importa, tanto faz, qualquer jeito que você fizer, você sempre faz, fica sempre assim, ó, retinho, bonitinho, ó. Não fica torto, pendente para um lado ou para o outro, você pode seguir fazendo, então, todas as demais carreiras com 2 pontos altos sempre no último de base, tá? Então, aqui agora eu vou fazer de forma que eu fique com 4, ó. Vem aqui pro próximo e faça aqui os aumentos, tá? Ou você pode estar fazendo igual eu vou fazer aqui agora, ó. Igual eu falei no começo para vocês, e tá fazendo um aumento sempre no meio do ponto da base. Por exemplo, na próxima carreira, vou ter que ficar com 5. Ao invés de fazer o aumento aqui no último da base, eu posso escolher fazer o aumento aqui ou aqui, desde que seja no meio do ponto. Desde que não seja nem no começo e nem no final do ponto, sempre no meio. Assim, o seu trabalho vai ficar sempre retinho, não vai entortar, tá? Então, essa é uma diquinha aí que eu gostaria muito de estar passando para vocês, que a gente, no mundo crochê, é sempre aprendendo, tá? Não é porque às vezes a gente faz crochê há muito tempo que não tá impossibilitado de aprender coisa nova, não tem isso, a gente sempre tá aprendendo coisas novas, tá? Agora a gente vai fazer só carreiras de repetição, assim, desses aumentos. O total da carreira de repetição aqui, eu fiz com 8, contando a partir daqui de repetição, eu fiz no total 8 carreiras, ó. A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de repetição desse jeito, tá? E aí, você vai medindo aí, tá? O meu suplá ficou com 40 centímetros. Você vai saber, como que você vai saber que tamanho que vai ficar aí? Eu vou medir aqui pra vocês quanto que vai ficar só a tulipinha pra mostrar pra vocês. Eu tirei aqui a bancada pra ficar melhor pra vocês verem. Eu limpei um pouco a bancada aqui pra vocês melhorem ver. Deixa eu ver onde eu pego. Aqui. No meu caso aqui, eu fiquei no total de 4,5 centímetros, ó. Da minha basezinha até aqui, 4,5 centímetros, tá? Aqui, ó, 4,5 centímetros. Então, você vai pegar o seu ponto, você vai medir o seu ponto. Por exemplo, eu preciso chegar no tamanho de 42, preciso chegar no tamanho de, no máximo, 36 centímetros. Você vai fazer a base aqui, vai ver quanto que tá medindo o seu ponto, para ter uma ideia. Aqui são praticamente, vamos contar que é 3 carreiras, porque tem esse... não é 3 carreiras, tá, gente? Mas é como se fosse 3 carreiras, porque tem esse picôzinho aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3 e multiplica pelo tamanho do seu ponto aqui, para chegar mais ou menos a estimativa do tamanho que vai ficar o seu bico. Lembrando que você tem que multiplicar por 2, porque é de um lado e de outro, né? Você vai multiplicar por 2, o valor que der aqui, você multiplica por 2 e você vai subtrair esse total de centímetros que vai dar com o tamanho da sua base, para dar o tamanho certinho que a cliente quer, tá? Então, aí já é uma aulinha aí para você estar fazendo. Medida serve para qualquer trabalho que você for fazer, tá? Então, ficou assim, tá? Eu fiz 8 repetições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora a próxima carreira vai ser toda fechadinha. E aí, como que vai ser? Eu vou vir aqui, vou fechar do mesmo jeito, tá? Ó, fiquei com 2, faço ponto baixo, subo 2 correntes. Aqui, nessa carreira aqui, para você que fez aumentos aqui no meio do ponto, você pode continuar fazendo se você quiser, mas se você quiser iniciar uma carreira diferente, faça o aumento sempre nesse último aqui, porque não tem problema, é só uma carreirinha, não vai entortar, tá? Não fique com medo. E para você que seguiu fazendo no último, é só manter. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada de base. E quando eu chegar aqui no último... Quando eu chegar aqui no último, eu vou continuar os meus aumentos, tá? Coloco 2. E aqui, eu coloco
2 pontos altos, porque eu fiz 2 correntes. Então, para cada corrente, um ponto alto. Se você fez só uma corrente de separação, você vai colocar só um ponto alto, tá? Aqui no caso, eu fiz 2, então eu coloco 2 aqui no espaço. E assim vai ser toda a nossa volta, ponto alto sobre ponto alto. Não se esqueçam de estar fazendo os aumentos, tá? Tem que fazer os aumentos para ficar certinho, bem redondinho, bem bonito. E no espaço de corrente, você vai colocar um ponto alto, 2 pontos altos aqui, neste caso aqui que eu fiz com 2 correntes de separação, tá? Ó, eu cheguei aqui, faço 2 pontos altos e mais 2 pontos altos no espaço de correntes, tá bom? Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa volta aí. Prontinho, ó. E aqui agora, eu terminei, eu vou vir aqui, ó, na segunda corrente, fecho com baixíssimo e faço mais uma corrente. Já posso cortar o meu fio. Aqui, se você quiser, você já pode fazer o arremate. Eu vou passar ele aqui em alguns fios por dentro. E aí, depois eu termino de fazer o arremate. Vou passar por dentro. Ó, ficando dessa forma aqui, tá? Dá pra mostrar? centímetros, tá? 82. Lembrando que vai depender da tensão do pontos. Os outros que eu já havia feito tinha dado em torno de 84, 85, 85 gramas, tá? Então, eu sempre peço o maior, né? Que no caso é 85 gramas. Aqui ficou com 82, tá bom? Só mostrando pra vocês que essa daqui ficou um pouco... 3 gramas de diferença. Mas, gente, no final das contas, essas gramas de diferença faz total diferença. Vou pegar o meu cordão na cor da folha e vou dar preferência para começar aqui onde a gente terminou, tá? Bem aqui. E aqui eu vou segurar o meu fio, ó. E vou puxar só 2 laçadas. Vou ficar com 2 laçadas na agulha. Laço o fio na agulha no mesmo espaço. Venho aqui e laço 2. E depois fecho tudo de uma vez. Ou seja, 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes. Vou vir aqui no mesmo espaço. A gente vai trabalhar pontos V, tá? Só que aqui eu tô trabalhando ponto V com 2 pontos altos fechados juntos, ó. Fiz aqui, puxei 2. Venho aqui dentro novamente, ó. E puxei mais 2. Agora eu fiquei com 3 na agulha. Fecho todos de uma vez, ficando assim, mais gordinho. Uma corrente de separação, laço o fio, pulo 1, 2, 3 e na quarta aqui eu de novo venho aqui e faço, opa, pegou aqui a linhazinha aqui, ó, venho aqui, ó, e pego de novo, ó, e faço, ó, fiz meio ponto alto, vou vir aqui novamente, faço mais meio ponto alto e agora fecho tudo junto. Do mesmo espaço novamente, ó. Fecho 2, laço o fio na agulha, entro novamente, fecho 2 e agora fiquei com 3, fecho todos novamente. Uma corrente de separação, pula 1, 2, 3 e no quarto de novo. Eu vou mostrar outra forma mais econômica. Você vai fazer um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, um ponto V simples. Uma corrente, venho aqui, laço o fio na agulha, pulo novamente 3 e no quarto venho e faço mais um ponto V simples, ficando desta forma. Então, você tem 2 opções aí para você estar trabalhando. Ou você vai fazer assim, ou você vai fazer ele mais simplesinho, mais econômico, tá? Todos ficam bonitos. Esse daqui fica mais cheio, né? Folhinha mais cheia. Esse aqui fica mais fininha, mais simplinhas, tá? Aí você vai escolher a forma como você vai querer fazer e dar a volta toda. Fiz aqui por toda a minha volta, tá, pessoal? E aqui, agora eu já fiz a minha corrente, tá? Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto, porque a gente fez tudo, fechou tudo junto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui bem aqui, ó.
Tá vendo que a gente fechou aqui, ó? Eu vou vir bem nessa corrente aqui. Eu vou vir aqui e vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou fazer mais uma corrente. Deixa eu ver. Vou fazer de novo, né? Porque eu subi muita mão aqui. Eu não sei se pegou certinho, ó. Vou dar um zoom aqui, vai ficar melhor. Aí, melhorou, né, gente? Perdão. Ó, eu tô adaptando ainda a gravar vídeo aqui pra vocês, tá? Ó, tá vendo aqui que a gente fechou os dois pontos altos juntos? Tá? Ó, eu vou vir aqui no pezinho aqui desse daqui, ó. E vou fechar ponto baixíssimo. E depois eu venho aqui e faço mais um baixíssimo pra poder... Uma corrente, perdão, pra poder finalizar aqui. Aqui eu já posso puxar meu fio. Eu venho aqui, ó. Eu costumo dar um nozinho aqui, ó. Faço bem apertadinho. Depois, como eu vou fazer aqui, vai ficar imperceptível as tulipas. Fica imperceptível. Eu vou passar aqui o ponto aqui, ó. Aqui dentro. Ó. E o outro eu passo desse jeito. Porque quando eu fizer a tulipinha, aqui, se quiser pode dar mais um nozinho, mas não tem necessidade. Ó, se quiser pode dar mais um, mas não tem necessidade não, tá? Porque quando for fazer a tulipinha aqui, ó, vai esconder e vai ficar maravilhoso. E agora a gente vai pesar aqui a nossa peça, tá bom? Então vamos lá. Pra gente saber quanto que a gente gastou aqui, tá bom? Lembra que ficou 92 gramas aqui? Então vamos ver quanto que vai ficar pesando aqui. Vamos subtrair as 82 gramas. Então, em torno de 18 gramas do verdinho, tá? Tinha ficado com 82, aqui deu 100, ok? E aqui agora a gente vai... Aqui tá o contrário. A gente vai fazer as nossas tulipinhas. Eu poderia começar com ponto alto fake? Poderia, mas eu não vou fazer isso, porque eu testei das duas formas, fazendo ponto alto fake do jeito que eu vou fazer agora. E na hora de finalizar as tulipas, ficou melhor, assim, pra ficar mais imperceptível da maneira que eu vou começar agora. Quando começa com ponto alto fake, eu não achei que ficou tão bom assim o jeito de finalizar. Parece que demonstrou mais aonde finalizou, tá? Então aqui eu vou dar uma laçada, ó. Eu pego aqui, enfio a agulha. Dá uma girada, ó, girei, entro aqui, ó, sem apertar muito pra ficar mais soltinho, ó, e busco o fio. Agora sim eu posso, ó, apertar. Agora que eu posso apertar o nozinho. Pronto, dei minha laçadinha, continuo com ele na agulha, tá? Eu vou entrar aqui, ó, seguro do lado de cá a linha, eu vou entrar aqui. Vou buscar o fio, fiquei com duas laçadinhas, né? E agora eu vou fazer um ponto baixo. Puxo bastante pra cá pra ajeitar. Vou dar uma ajeitadinha aqui também, ó. Ficar bem no cantinho, tá? E subo duas correntes. Pronto, a altura de um ponto alto. Tá bom, ó? Puxo bem, tá? Pro nozinho ficar bem escondidinho. E agora eu vou aproveitar e já vou arrematar aqui quando eu for fazer os pontos. Agora eu vou colocar mais 5 pontos altos aqui dentro. Então, aqui é o segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto. Ó, eu preciso ficar com 6 no total. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o meu sexto. Então, eu fiquei aqui no total 6 pontos altos, tá? Dou só uma alongadinha, não precisa ser muito, porque se você alongar muito esse fio pra fazer aqui agora, as suas tulipas vai ficar aberta e ela vai ficar chata. Que vai ficar chata, vai ficar parecendo que tá amassado, vai ficar desse jeito aqui, amassada. E se você fazer essa laçadinha aqui mais curta, ela vai ficar assim, ó, uma bolinha. Então, quanto mais curta aqui, melhor, tá? Então, você não pode apertar demais, nem frouxar demais, ó, tá vendo aqui, ó? Tá um tanto bom, ó. Viu? Agora eu vou vir aqui na corrente
da altura do ponto alto. Ó, vou buscar esse fio, ó, busquei e vou passar ele aqui pra frente. Ó, viu que ficou um buraquinho suficiente, ó? Esse daqui já é o suficiente pra ficar bem lindo, tá? Ó, busquei aqui, eu vou introduzir a agulha aqui dentro e vou sair por aqui. Aqui eu busco o fio e vou ficar assim, ó, duas laçadas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Pronto, fiquei com ponto baixo. Agora eu vou subir 1, 2, 3. Eu vou vir aqui dentro desse buraquinho, vou voltar aqui, ó, sair aqui. Eu vou buscar o meu fio, fiquei com 2, vou fazer mais um ponto baixo. E agora, de novo, vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. De novo, eu vou entrar aqui dentro desse buraquinho, vou sair aqui embaixo, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Fiquei com 2. Agora, eu vou fazer a última. Vou subir 3 correntes, vou entrar no buraquinho de novo, ó, por onde eu saí, tá? Vou buscar o meu fio, aqui eu posso ajustar bem, tá? E vou fechar aqui. Pronto, ó. Olha como que ficou lindinho, tá? Se eu deixar aqui esse fio muito solto, ele vai ficar chato, não vai ficar tão bonito, tá? Aqui eu vou fazer uma corrente. Se o seu ponto é muito apertado, pode fazer 2 correntes, tá? 2 correntes. Ou se você ponta normal, mas você tá fazendo e vê que uma corrente fica repuxado, faça 2. Aqui no meu caso, uma foi o suficiente. Eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo entre uma folhinha, um ponto V e outro, e vou buscar o fio, tá? Esse aqui é o fio do começo aqui, deixa eu botar pra cá. Busquei o fio, fiquei com 2, vou fazer um ponto baixo. Fechou. Uma corrente. A mesma quantidade de corrente que você usar para descer, você vai usar para subir, tá? Aqui no meu caso, eu tô utilizando uma só. Laça o fio na agulha e aqui de novo, dentro da folhinha do ponto V, você vai fazer 6 pontos altos. Então, aqui eu tô com 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Estendo um pouco a minha laçada, entro aqui, ó, no ponto alto, eu vou entrar aqui, ó, viu por onde eu saí? Eu vou buscar esse fio, ó, de preferência faz assim que fica mais fácil pra você, ó. Eu vou entrar aqui e vou puxar o fio, tá? Puxei o fio, fiquei com um buraquinho aqui. Eu vou entrar dentro desse buraquinho, ó. Vou buscar o fio, vou ficar com 2. Aqui eu faço um ponto baixo. Novamente, eu vou subir 3 correntes. Entro de novo dentro desse espacinho que vai formar, ó. Vou tirar a mão que é pra mostrar aqui bem, ó. Viu? Vou entrar aqui dentro desse buraquinho que formou. Busco o fio, fiquei com 2 de novo. Vou laçar aqui, ó. De novo o fio na agulha, vou fechar aqui e vou ficar com um ponto V. Um ponto baixo, perdão. 3 correntes, eu vou entrar de novo dentro do buraquinho, vou sair aqui embaixo, ó, e vou fazer de novo um ponto baixo. 1, 2, 3. Entro de novo dentro do buraquinho, ó. Eu tô aqui dentro do buraquinho, eu vou sair aqui, ó, por fora, tá? Aqui pode ser mais ajustado. E vou fazer um ponto baixo aqui, fez bem ajustado, tá? Uma corrente, eu fiz uma corrente aqui pra descer. Se você fez 2, você faz 2, tá? Venho aqui no intervalinho entre uma folhinha e outra, faço um ponto baixo. E agora uma corrente pra subir. E agora é só repetição. Você vai fazer toda essa repetição entre os pontos V, exatamente como a gente fez agora, você vai fazer. Ah, Daiane, eu fiquei com dúvida, não entendi ainda não. Volta um pouquinho o vídeo, gente. Eu fiz bem devagarzinho aqui pra vocês entenderem. Eu vou fazer de novo, ó. Deixa ela sair um pouco mais frouxa. Não tenho tanto certo, só não deixa muito largo porque senão fica feia. Ó, vou buscar aqui o fio. Eu vou ficar com um buraquinho, eu vou entrar dentro do buraquinho, busco o fio, faço um ponto baixo. 3 correntes. Entro dentro do buraquinho, busco o fio, faço um ponto baixo. De novo, 3 correntes. Eu vou fazer essa repetição 3 vezes. Entro aqui dentro, ó. Entro dentro do buraquinho,
busco o fio, faço ponto baixo. De novo, 3 correntes, entro dentro do buraquinho, busco o fio. Esse último aqui pode fazer bem ajustado, porque é o da pontinha, e fecho um ponto baixo. Uma corrente, ó. Venho aqui no intervalo entre uma folha e outra e faço um ponto baixo, uma corrente para subir. E agora é só repetição, tá, gente? Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta. Olha que lindo que vai ficando. Olha aqui, ó. Ela fica bem gordinha, tá vendo? Ela fica bujudinha, ó. Se não fizer desse jeito, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar aberta aqui. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar aberta e pra baixo, assim, ó. Achatada. Ó a diferença, tá? E aqui pra arrumar, é só enfiar o dedinho aqui, ó. E arrumando os pontinhos que ela fica bujãozinho de novo, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui essa sequência e volto pra gente finalizar juntos e ver quanto que ficou pesando. Fiz aqui por toda a minha volta as tulipinhas. Olha que linda, gente. Muito linda, delicada. E agora a gente vai finalizar aqui, tá? Ó. Eu já fiz a minha corrente. Uma corrente para descer e uma corrente para subir. Eu vou vir aqui nessa corrente aqui, porque eu subi um ponto baixo e 2 correntes. Eu vou vir nessa corrente aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Coloco ele pra cima. Agora eu vou virar a minha peça. Aqui são onde a gente fez os pontos baixos. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Ó. Com a ajuda do dedão aqui. Ó. E vou pôr aqui dentro. Vou passar aqui. Dou uma apertada pra ficar bem justinho. Aqui eu vou tentar passar aqui dentro por entre um dos fios, que aqui tem 2 fios, né? Vou ver se eu consigo aqui passar por dentro de um. Fica bem difícil com agulha, crochê. A agulha de arremate é mais fácil, mas vai dar certo. Aqui eu fiz bem justo. Peraí que eu vou pegar uma agulha mais fina, gente. Eu fiz muito apertado. Ó. Vamos ver se é com essa aqui eu consigo. Faça só entre um pouco aqui, ó. Vou dividir o fio. Meio a meio. E vou passar aqui a metade aqui. Por entre esse fio. Não sei se eu consigo passar. E aqui eu vou dar um nó. Primeiro mais devagar, porque fica sensível o fio, tá, gente? E o segundo aqui eu posso dar um pouco mais forte. Eu vou pegar minha outra agulha, que essa é muito pontuda. Ó, passei. Veja que eu não transpassei pro outro lado. E vou aqui, ó. Ó. E ajeito aqui os meus pontos. Pronto, o nozinho ficou aqui. Aqui, eu levanto aqui um pouquinho aqui assim, ó. Põe um pinguinho de cola. Corto aqui. Ó, levanto, põe um pinguinho de cola aqui dentro. Aperto um pouquinho. E aí eu ajeito aqui, ó. Porque o nozinho tá bem aqui no começo, ó. E corto, tá? Aí fica imperceptível o arremate. Ah, primeiro, aquele pacote que eu abri, ó, de 226 metros. Sobrou só um pouquinho, olha. Tá? Sobrou só um pouquinho. A gente vai ver quanto que a gente gastou pra fazer, tá? Aqui. Lembra que tinha ficado 100 gramas com o cru e o verde? A gente vai ver quanto que ficou aqui no final. Tanto que ficar acima de 100 gramas é o tanto de amarelo. Ó, 47 gramas, então, de tulipinha em cada suplá desse, tá? No caso aqui, eu fiz 4 e vou estar pesando aqui com vocês os 4 pra gente ver qual que foi o gasto total
de barbante que eu tive aqui para fazer essa peça. Então, um pacote desse do Barroco de 226 metros mesclado deu para fazer 4 suplá com essas tulipinhas, tá? Deixa eu dobrar aqui direitinho. Vou colocar aqui. R$ 593, então, para estar confeccionando aí 4 suplá modelo tulipa. E cada um, né, eu pesei aí, foi 147 gramas cada suplá desse. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula eu vou trazer um trilho de mesa, tá? Que eu vi lá no TikTok da Agda. E ela fez de uma maneira que ficou muito econômica e eu vou trazer aqui pra vocês, tá vendo, tá? Se você está vendo esse vídeo depois que eu coloquei aqui, da data que eu coloquei, eu vou deixar fixado nos comentários a parte do trilho. Se já tiver saído o vídeo, eu vou deixar nos comentários, tá? Então, você dá uma olhadinha se você tá vendo depois desse vídeo, pra tá olhando aí a videoaula. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.